Finalmente chegou o momento da gente discutir a prova do ENAD 2024. Isso porque teve um grande atraso na divulgação e ainda quando foi divulgado tem alguns detalhes aí que a gente precisa levar em consideração, mas de toda forma é o conteúdo mais próximo do que a gente pode esperar para a prova nacional docente. Então vamos lá, vamos conferir o que caiu nessa prova pensando as questões específicas de educação física. Primeiro ponto, né, aqui a gente tem na página inicial uma breve explicação do fato que não seriam divulgadas todas as questões, mas uma parte delas especificamente foram divulgadas 10, com a referência de quais posições estavam nos outros cadernos de prova. Enfim, aqui tem alguns detalhes, alguns aspectos que eu vou discutir num vídeo posterior, mas o que importa é que essa é a cara da nossa prova, da prova específica de educação física. E por que que o ENAD 2024 das licenciaturas para educação física é tão importante de referência para a prova nacional docente? Porque em 2025 a prova nacional docente acontece junto com o ENAD das licenciaturas. E aí, esse ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, eh, das licenciaturas em especial, ele tem uma matriz que é a indicação de como os conteúdos vão ser cobrados, ou melhor, quais conteúdos vão ser cobrados, na perspectiva de competências, habilidades e os objetos de conhecimento. E em 2024 e 2025 a gente tem a mesma matriz, os mesmos objetos de conhecimento com as mesmas competências e habilidades, ou seja, isso daqui é um indicativo, do que esperar de fato, de uma maneira muito próxima à Prova Nacional Docente 2025. Então, por isso que a gente vai entender essas questões, entender características em relação ao estilo, em relação ao conteúdo, a forma como o conteúdo é cobrado. Então, seguimos para a questão número 1. Uma professora de educação física de uma turma do ensino médio planejou uma sequência de aulas fundamentadas no multiculturalismo, ou seja, na pluralidade cultural do espaço escolar, que se insere em uma sociedade na qual a construção das diferenças acontece a todo momento. Ao longo do processo pedagógico, a docente discutiu com os estudantes informações sobre os diferentes tipos de dança eletrônica e conversou com eles sobre os estilos de roupa dos praticantes, as batidas das músicas e a presença da tecnologia. A turma concluiu que o Psy é um estilo de música em que as pessoas se deixam envolver e dançam à sua maneira, não havendo passos certos coreografados. Aqui a gente tem a referência, né, do livro organizado por Nera Lima e Nunes, Educação Física e Culturas e Ensaios sobre a Prática. A pergunta: considerando que a educação física escolar se insere na área de linguagens e suas tecnologias, conforme a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, assinale a opção que apresenta a competência específica para o ensino médio que foi desenvolvida nessa situação hipotética. Então vamos lá, vamos para as opções. A. Estimular o exercício da empatia e da cooperação, sendo a escola o ambiente ideal para essa prática e não apenas o lugar onde se aprende e se adquire conhecimento. B. Mobilizar a cultura digital, permitindo tornar o conhecimento mais acessível por meio da universalização do acesso às ferramentas digitais para a resolução de problemas durante as aulas. C. Promover o conhecimento cultural, visando despertar o respeito e a valorização da diversidade cultural, permitindo ao estudante desenvolver-se de maneira integral e harmoniosa. Letra D. Valorizar as danças como ferramentas de comunicação, circunscrita ao ambiente escolar, permitindo ao estudante ampliar seu repertório de comunicação não verbal, garantindo a expressão de suas emoções. Aqui a gente vê, um exemplo de questão que tem muito o perfil das questões do ENAD, o que se espera também para a prova nacional docente. Por quê? Porque todas essas alternativas, elas não têm erros em si, isoladamente. Então não há um problema, se a gente for pensar que essas afirmações, elas são verdadeiras, elas são importantes, elas poderiam ser uma forma de trabalho. Porém, o ponto é sempre o que está perguntando, né, que foi desenvolvida nessa situação hipotética. E aí,
se necessário, volte, né, na explicação ali dessa situação hipotética, e aí aqui alguns destaques. Por exemplo, ele fala que, eh, ao longo do processo, a docente discutiu informações sobre os diferentes tipos de dança e conversou sobre os estilos de roupa dos praticantes, as batidas da música e a presença, da tecnologia. Antes ainda fala pluralidade cultural no espaço escolar. Construção das diferenças. Então, esses aspectos já vão dando os indicativos sobre o que vai ser a resposta. Estar falando sobre isso, né, se a gente for para a letra A, diz ali: "Empatia e cooperação". Isso é importante? Isso é importante, mas isso que foi desenvolvido ali naquela situação, eh, tudo bem falar, né, que é um ambiente ideal para essa prática de empatia e cooperação, não apenas o lugar onde se aprende, se adquire conhecimento. Tudo bem, né, a escola pode ser isso, mas não é isso que está sendo dito naquela situação hipotética. Então, aqui, nesse caso, a competência não é o exercício de empatia e comunicação, considerando o cenário que foi colocado antes. Aqui, ó, mobilizar a cultura digital permitindo tornar o conhecimento mais acessível, por meio da universalização do acesso às ferramentas digitais. Não é isso. Por mais que se utilizou a tecnologia, não era essa a competência que seria desenvolvida como consequência dessa aula, porque não era esse o foco. A tecnologia, naquele contexto, foi uma ferramenta para compreender, né, aquela situação específica, né, o Psy como estilo de música. Então, novamente, essa universalização não é a resposta. Aí a gente tem a letra C, promover o conhecimento cultural. E ali em cima, o que que a gente destacou? Pluralidade cultural, construção das diferenças, visando despertar o respeito e a valorização da diversidade cultural. Aqui a gente tem essas mesmas, né, uma proximidade enorme, pluralidade cultural, diferenças, diversidade cultural. Permitindo ao estudante desenvolver-se de maneira integral e harmoniosa. Então, aqui a gente tem o nosso gabarito letra C. A letra D. Valorizar as danças como ferramenta de comunicação circunscrita ao ambiente escolar, permitindo ao estudante ampliar seu repertório de comunicação não verbal, garantindo a expressão de suas emoções. Aqui não era isso, novamente, não é isso, não é essa foi a competência que foi desenvolvida. Por quê? Porque aqui não eram os alunos que estavam, promovendo a sua dança, eles estavam compreendendo as características daquela dança. Então não é essa a competência que foi desenvolvida. Aqui iria por uma linha de, quase procedimental atitudinal, né, em especial o procedimental, essa parte da expressão de suas emoções, mas não foi isso que foi desenvolvido. Então veja, a dificuldade desse tipo de questão é justamente que ela é tudo faz sentido, então você não elimina como algo absurdo, algo totalmente fora, e ao mesmo tempo é próximo, é dentro da realidade que foi colocado ali, mas não responde. Então quando a gente fala, o que que era a competência específica que foi desenvolvida é, pensando o que foi trabalhado, de que o que que com o que os alunos saíram daquela aula, ou daquele conjunto de aulas. E aí esse foi o ponto, que foi de destaque, né. Então, uma questão um pouquinho mais eu acho que era uma questão difícil, né, você precisava pensar e fazer esse exercício. Volta no comando, volta na citação, para você conseguir identificar e não ter dúvidas. Vamos lá para a questão 2. Um professor de educação física de uma turma da terceira série do ensino médio propôs atividades de ginástica de condicionamento físico com o objetivo de abordar aspectos de anatomia e cinesiologia com os estudantes, movimentos realizados e músculos envolvidos. As atividades consistiram em realizar movimentos de flexão e extensão do cotovelo e, em seguida, flexão e extensão do joelho. Após as atividades, o docente reuniu os estudantes em uma roda de conversa para discussão da musculatura envolvida nos movimentos. Os músculos envolvidos nos movimentos descritos nessa situação são, respectivamente, A. Deltoide e bíceps braquial, quadríceps e adutores. B. Tríceps braquial e ancônio, glúteo máximo e abdutores. C. Bíceps braquial e tríceps braquial, quadríceps femoral e isquiotibiais. D. Peitoral menor e elevador da escápula, gêmeo lateral e tríceps braquial.
Aqui eu confesso que essa questão me surpreendeu, porque não era muito o perfil nas questões anteriores de licenciatura do ENAD, e aqui foi muito específico, né, anatomia, nome de músculo e movimento. A facilidade dessa questão é que eles pegaram, movimentos que a gente sabe bem, são relativamente simples, no sentido de que, outros movimentos teriam um envolvimento muscular maior, né, de outros músculos, e aí lembrar o nome deles poderia ser mais difícil. E aqui nas alternativas também você consegue um pouco ir por eliminação. Então, alguns destaques, né. Quando a gente fala de deltoide, a gente está falando de movimento de ombro. Antes disso, deixa eu destacar aqui o respectivamente, muito cuidado com isso, porque olha só, quando ele está falando respectivamente, ele primeiro está perguntando, então, a flexão e extensão do cotovelo, e depois ele está perguntando a flexão e extensão do joelho. Ou seja, nas respostas, o que vem depois do ponto e vírgula é a extensão do joelho, né, flexão e extensão do joelho, e antes do ponto e vírgula seria a flexão e extensão do cotovelo. Então tome cuidado com isso. Nesse caso, não comprometia tanto se você, né, tinha ali uma referência da anatomia, mas em outros casos pode simplesmente estar invertido e você erra a questão por causa disso. Então, continuando, deltoide é ombro, o bíceps braquial, né, estaria correto pensando a flexão do cotovelo, então estaria correto como o o nome do músculo, mas não a ordem. Quadríceps também estaria correto, mas adutores não, adutores têm relação com a adução e abdução, falando de quadril. Tríceps braquial para extensão do cotovelo, né, mas estaria correto. E ancônio também é um músculo auxiliar na extensão do cotovelo, assim, bem minoritário, mas faz parte ali, né, mas nesse contexto estaria incorreto. Aí glúteo máximo novamente, a gente está falando de quadril, e abdutores também a gente está falando de quadril. Aí, respectivamente, a gente tem o bíceps braquial com a flexão e o tríceps braquial com a extensão do cotovelo, e aí o quadríceps femoral na flexão e os isquiotibiais na extensão do joelho. Então aqui a gente tem o nosso gabarito letra C. Só para fechar, né, o peitoral menor novamente, tem relação com o ombro, não com a articulação do cotovelo. Elevador da escápula, a mesma coisa. Gêmeo lateral né, é um termo utilizado em referência ao gastrocnêmio, né, na panturrilha, então aqui incorreto, e o tríceps braquial, né, seria a extensão do cotovelo. Então, fora do ponto correto aqui. Eh Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, né, um vídeo que é exclusivo para alunos do Método Potência para Provar e também para os membros aqui, do Estágio Maduro no canal do YouTube, mas, tem um ponto importante aqui para falar desse conteúdo. Mas posso adiantar que você não precisa se desesperar e ter que buscar e decorar todos os nomes dos músculos e os movimentos do corpo humano, só porque apareceu essa questão se você está se preparando para a prova nacional docente. Calma, tá? E é só isso que eu preciso falar nesse momento, calma. Mas, novamente aqui, uma questão que, segundo ponto importante, né, além dos conteúdos, além das características da questão, é aqui essa prova a gente vai ver que ela tem um perfil de mostrar um caso, mostrar uma situação, e aí fazer as perguntas. Então, é muito mais um aspecto de colocação em prática, realmente, do conhecimento da educação física no contexto escolar, então, seriam conhecimentos que, o professor precisaria realmente conhecer na realidade da educação física escolar. E aí, é claro, né, você poderia optar por tratar de maneiras diferentes, mas se isso for tratado, você precisaria saber essas características de competências ou essas questões aqui em relação aos músculos. Então, é uma prova bastante interessante, bastante mais aplicada do que a maior parte das provas de concursos e processos seletivos. Mas vamos adiante que tem mais. Vamos então para a questão 3. Um professor de educação física que atuava em uma escola que dispunha de poucos materiais pedagógicos organizou, observando as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, uma unidade didática para a turma da primeira série do ensino médio.
com o objetivo de que os estudantes conhecessem o parkour em pelo menos três dimensões do conhecimento: experimentação, fruição, reflexão e ação. No primeiro plano de aula dessa unidade, ele considerou os seguintes aspectos. Primeiro, material. Texto introdutório a respeito do conceito e dos valores do parkour. 2. O local, o pátio da escola com bancos de cimento, jardins e muros divisórios. 3. O objetivo, conhecer teoricamente os valores inspiradores da modalidade e promover a experimentação inicial dos gestos básicos, transpondo os bancos, os jardins e as pilastras do pátio da escola. 4. Procedimentos metodológicos, conhecimento prévio dos estudantes, leitura do texto fornecido pelo professor, experimentação corporal com segurança orientada para a transposição dos obstáculos, roda de conversa estimulando o debate sobre a relação do parkour com o público jovem, com os cuidados com a segurança e com os sentidos e significados envolvidos em sua apreciação e produção, e solicitação de pesquisa sobre o assunto para a próxima aula. Com base na BNCC e considerando-se as três dimensões do conhecimento previstas no caso hipotético, é correto afirmar que a proposta do professor possibilitou ao grupo de estudantes do ensino médio: a. Identificar as origens das práticas corporais de aventura e os modos como podem ser aprendidas. B. Usufruir da exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento e à aquisição e à manutenção da condição física individual. C. Ter oportunidade de compreensão, apreciação e produção de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura. D. Analisar os discursos e valores associados aos movimentos, bem como vivenciar e apreciar gestualidades em práticas corporais de diferentes grupos culturais. Então, aqui novamente, eh, um contexto, uma situação hipotética, né? Uma situação possível de acontecer, que mobiliza BNCC, mobiliza aspectos de didática também. Então vamos lá, importante a gente, novamente, ler as alternativas, volta para, né, conferir, ver os detalhes e já ir identificando o que poderia ser a resposta correta. Olha só, alguns destaques que eu vou fazer aqui, para a gente reforçar. Ele vai falar de 3 dimensões do conhecimento: experimentação, fruição e aí reflexão e ação. Aí a gente vai ter alguns elementos, né, que da descrição, o que seria um plano de aula, né, da unidade, trabalharia. Então ele fala, num aspecto inicial, de conhecimento prévio dos estudantes, depois leitura de um texto, aí a experimentação, né, então fazendo relação aqui com a dimensão do conhecimento, eh, roda de conversa sobre com debate sobre a relação do parkour com o público jovem. Então, a existem vários elementos que foram trabalhados nesse plano, né. Então vamos lá, o que o professor possibilitou a esse grupo? Identificar as origens das práticas corporais de aventura e o modo como podem ser aprendidas. Se a gente for ver, ele fala aqui em cima que tem, eh que ele organizou um texto introdutório a respeito do conceito e dos valores do parkour. Em nenhum momento ele está falando de história. Então, aqui falar de origens e ainda era específico do parkour e não das práticas corporais de aventura. Então, não é, né. E aí, esse é o ponto. Poderia ser? Poderia ser, mas tem alguma informação que indica isso de uma maneira, né, que não deixaria dúvidas? Não tem. O que o texto falaria, né, é conceito e valores do parkour e não de práticas corporais. Usufruir de exercitação corporal para melhoria do rendimento e condição física poderia ser? Poderia ser. Em algum momento a indicação de que é isso, ele fala, ó, experimentação corporal, aí ele fala com segurança, e aí a roda de conversa. Ele não está falando que nesses momentos ele abordou o aspecto aqui de melhoria de rendimento, condição física, então tá incorreto também. Oportunidade de compreensão, apreciação e produção de todos esses outros conteúdos? Não, né, o que aconteceu foi uma aula sobre parkour, então seria só sobre práticas corporais de aventura e ainda direcionado ao parkour, então aqui está incorreto também.
Ou seja, né, o nosso gabarito é a letra D. Aí, analisar os discursos e valores associados aos movimentos, então aqui, né, conceito e valores do parkour, bem como vivenciar e apreciar, teve a experimentação corporal de diferentes grupos culturais, né, e aí ele fala com o público jovem, né, nesse sentido de que existe uma compreensão sobre o que é, e aí também conhecendo do parkour entende-se, né, que é uma cultura urbana, então aqui você pode dar uma pequena extrapolação entendendo que ele está falando sim, de diferentes grupos culturais, né, mas, de toda forma as outras alternativas realmente indicavam coisas que não estavam não tinham uma relação com o que foi apresentado. Então, pode existir esses momentos que podem dar essas pequenas dúvidas, porque não é completamente explícito, porém esse cuidado precisa ter. Identifica. Novamente, poderia ser trabalhado dessas formas? Poderia, mas não é isso que a descrição da questão está colocando. Então, esse é o ponto de atenção. E aí, aproveita e já deixa nos comentários o que que você está achando, como que você iria nessas três primeiras, se você achou interessante, achou fácil, achou difícil, já deixa aí para eu saber como que você está indo. Então vamos lá. Continuando para a questão 4. Na sociedade contemporânea, os brinquedos produzidos pela indústria cultural reforçam os marcadores sociais de gênero. Dado esse contexto, é importante que o trabalho pedagógico da educação física, desde a educação infantil, problematize as fronteiras de gênero e paute o reconhecimento e o acolhimento das diversidades como valores necessários à formação humana. Nesse cenário, a abordagem coeducativa traz indicações metodológicas para potencializar uma prática educativa orientada por esses valores e para sensibilizar os indivíduos quanto a isso, apresentando a educação física uma alternativa pedagogicamente viável. Diante do desafio descrito, um trabalho pedagógico com a educação física que se oriente pela perspectiva coeducativa deve: letra A. Desenvolver uma oficina de construção de brinquedos populares com materiais reciclados, envolvendo familiares. B. Propor atividades em que meninos e meninas se limitem a manipular brinquedos destinados socialmente ao seu gênero específico. Letra C. Utilizar metodologias não diretivas para que as crianças ampliem marcadores sociais de gênero por meio de relações despretensiosas. Ou D. Realizar atividades conjuntas entre meninos e meninas, suscitando reflexões sobre a ação social das crianças e suas intencionalidades no brincar. Bom, aqui a gente tem um exemplo de questão que seria bastante útil conhecer a, o conceito aqui, né? Do que é essa perspectiva coeducativa. E na educação física isso está bem presente e era uma discussão muito maior na década de 90, porque as aulas de educação física eram divididas, né, tinham as aulas para os meninos e as aulas para as meninas. Então, a coeducação é simplesmente ter aulas em conjunto. Isso já indicaria, né, conhecer esse conceito já te faria eliminar ali algumas alternativas, mas se você mesmo que você não conhecesse pelo conceito, você conseguiria identificar pelo texto que vem antes, né. Porque ele está falando assim, ó, eh, problematizar as fronteiras de gênero, ou seja, a gente pensar que o brinquedo, a brincadeira, né, e aqui especificamente está falando de brinquedo, que reforçam marcadores sociais de gênero, quer dizer o quê? Que para as meninas, geralmente os brinquedos são voltados à criação da família, a manutenção da casa, o cuidado, e dos meninos é o trabalho, é a descoberta, é a exploração, é o sair de casa, né, para ir explorar, para dirigir o carro e assim por diante. Então, essencialmente é essa discussão. Eu poderia fazer uma oficina de construção de brinquedos populares com materiais reciclados envolvendo familiares? Poderia, se não tivesse perguntando sobre a perspectiva coeducativa, porque não tem nenhum elemento aqui nessa opção que indique a coeducação. Então, por causa disso, né, não é o que responde a nossa pergunta, né? Propor atividades em que meninos e meninas se limitem a manipular brinquedos destinados socialmente ao seu gênero específico, a questão está falando exatamente o oposto disso, né? Que isso não deve ser o buscado.
ou que a proposta coeducativa busca algo diferente. Aí vem algumas coisas, né, por exemplo, utilizar metodologias não diretivas, né, o que que é isso? É o professor não dá indicação sobre o que deve ser feito, né, a grosso modo, para que as crianças ampliem marcadores sociais de gênero, e aí isso vai reforçar essa separação, essa marcação de que as meninas, né, servem para isso e os meninos servem para isso. Não, tá falando exatamente o oposto, então aqui tá incorreto. E aí a gente chega no gabarito, realizar atividades conjuntas entre meninos e meninas. Se você soubesse o conceito, aqui fecharia, né, isso que significa coeducação. E aí, suscitando reflexões sobre a ação social das crianças e as suas intencionalidades no brincar. Então, se eu suscito, né, se eu, incentivo essa reflexão, isso vai alcançar o objetivo de questionar essas relações que são estabelecidas, em especial, pela indústria. Então, aqui a gente tem o nosso gabarito, letra D. Aqui é interessante porque é uma perspectiva de um conteúdo, né, possível, que é trabalhar com brinquedos, né, dentro da BNCC pensando em brincadeiras e jogos, eh mas de uma maneira didática e metodologicamente tá trazendo um aspecto de discussão, e aí, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre quais foram as classificações, né, que a gente tem. Então, aonde que esse conteúdo se encaixou, porque não aparecia explicitamente gênero lá, dentre os conteúdos a serem estudados, mas esse é um dos elementos que faz parte, né, da educação física. Então, novamente aqui, comenta se você o que que você achou dessa questão, acertaria, fácil, difícil, e vamos para a próxima. Questão 5. O uso de metodologias ativas nas aulas de educação física constitui uma alternativa para que se avance na construção de aprendizagens significativas. Nessas metodologias, os estudantes atuam como protagonistas, o que contribui para o desenvolvimento da autonomia, bem como de habilidades crítico-reflexivas e de resolução de problemas. Aqui a gente tem a referência, né? Um artigo que foi adaptado. Vamos lá para a pergunta. Um professor de educação física de uma escola estadual urbana foi incumbido de coordenar um intercâmbio cultural entre estudantes do ensino médio da sua escola e os de uma escola estadual indígena. A primeira fase do intercâmbio ocorrerá na escola urbana, que receberá os estudantes indígenas. O objetivo dessa fase é permitir que os estudantes da escola urbana conheçam e explorem os movimentos e a gestualidade das práticas corporais indígenas, além de analisarem os discursos e os valores associados a elas. Considerando o texto e o caso apresentados, é correto afirmar que o objetivo da primeira fase do intercâmbio será alcançado caso o professor, a partir de metodologias ativas, alternativa A. Solicite que seus estudantes se correspondam com os colegas indígenas por meio de cartas antes da primeira fase do intercâmbio, apresentando-se aos colegas e buscando conhecê-los. E organize uma partida de handebol com disputa entre os estudantes das duas escolas. B. Peça que os estudantes indígenas realizem uma oficina de simbologia, significados e práticas corporais típicas, havendo posteriormente uma apresentação conjunta das duas escolas. E peça que seus estudantes apresentem trabalhos em grupo sobre o que foi aprendido com essas atividades. C. Solicite que os estudantes indígenas façam a apresentação de uma dança ritualística típica e que, posteriormente, ministrem uma mesa redonda sobre quais são os significados da dança e peça que seus estudantes façam um relatório sobre essas atividades da primeira fase do intercâmbio. D. Peça que seus estudantes realizem uma pesquisa na internet sobre os costumes e as práticas corporais dos indígenas e solicite a eles que elaborem questões a serem respondidas pelos estudantes indígenas durante a visita, relacionadas às práticas corporais encontradas na pesquisa. Bom, aqui a gente tem novamente uma situação, né, que poderia acontecer, e é preciso ter o cuidado de identificar exatamente o que que a questão está perguntando, porque de certa forma, né, todas ou quase todas seriam muito possíveis de serem realizadas como procedimentos, mas a gente precisa identificar qual que realmente atende àquilo que está sendo perguntado. O que está sendo perguntado, né? Em relação a essa primeira fase, né, desse intercâmbio,
qual que é a primeira fase em que ocorrerá na escola urbana que receberá os estudantes indígenas. O objetivo é que, olha só, e esse ponto é importante, os estudantes da escola urbana conheçam e explorem os movimentos e a gestualidade das práticas corporais indígenas. Aí, além de analisarem os discursos e os valores associados a elas. Qual que é o ponto importante aqui? Que os estudantes conheçam e explorem os movimentos, né, e a gestualidade. Então aqui começa a ser um indicador. Além disso, né, ele dá uma perspectiva de que é a gestualidade dos indígenas que será trabalhado nessa primeira fase do intercâmbio. Então aqui a gente já elimina a letra A, porque ela fala de uma partida de handebol. Handebol não é um elemento de cultura indígena, né. Então, essa experiência de gestualidade, de movimentos das práticas corporais indígenas não será através do handebol. Então essa, eu acho que é a primeira que, né, já é mais evidente, assim, que está incorreto. E aí, o que a gente tem além disso, né. Primeiro, ele fala de metodologias ativas, né, que é a perspectiva de que a participação dos estudantes, ela tem que ser mais ativa, então não é uma posição passiva dos estudantes, no sentido que eles só ouvem, ou anotam, ou copiam, né, é a perspectiva de que os estudantes se envolvem de fato, né, com as atividades. E aí, a gente começa a ter, alguns elementos aqui para considerar. Por exemplo, ele falar de realizem uma pesquisa na internet, como está aqui na letra D, sobre os costumes e perguntem, mas isso não vai permitir uma experimentação como foi indicada, né, da gestualidade, das práticas corporais. Então, seria possível, como uma etapa? Seria possível, mas ela está respondendo ao que foi colocado lá em cima? Não. Então aqui a gente elimina. Eh Depois, a gente então, pensando a letra B e a letra C agora, a gente tem 2 situações, né, para que os estudantes indígenas aqui o começo é a mesma coisa, mas aqui muda. Realizem uma oficina de simbologia, significados e práticas corporais típicas, havendo posteriormente uma apresentação conjunta das 2 escolas. Aqui embaixo fala de apresentar uma dança e depois que os estudantes indígenas ministrem uma mesa redonda sobre os significados da dança. E aí, nessa situação, os estudantes da escola urbana, eles estão numa posição passiva. Então eles vão assistir à apresentação de dança e depois fazer vão assistir à mesa redonda e depois vão fazer um relatório. Então, os estudantes da escola urbana não estão interagindo. Agora, na letra B, sim. O que mata, né, o que a gente identifica finalmente a resposta é porque é a apresentação conjunta das 2 escolas, porque aí a gente está ativamente participando, né, nesse caso os estudantes da escola urbana, e ainda tanto a perspectiva de metodologias ativa como a movimentos e gestualidades. Então, é aqui que está a nossa resposta. Antes de eh, antes de fazer esse vídeo, né, eu respondi sem olhar a resposta, realmente eu respondi sem olhar a resposta é meio sem graça, né, mas eu respondi sem olhar o gabarito, realmente se eu tivesse na prova e essa foi a questão que eu mais demorei, né. Porque como essa estava relativamente ali no começo, né, essa questão 5, eu ainda estava entendendo a característica da prova que está um pouco diferente das provas anteriores, né, essas questões pelo menos. Aí que eu fui identificando e meio que você faz o papel de detetive, assim, de ir buscando a palavra, palavra por palavra, qual que pode ser o indicador que está errado. Porque inicialmente eu estava, né, achando eu eliminei a letra A logo de cara, mas as 3 eu achava que eram possíveis. Mas aí eu fui percebendo, tá, o que que é metodologia ativa, o que que tem experimentação. E aí foi nisso que eu encontrei, realmente era a letra B. Então, novamente, né, precisa conhecer conceitualmente? Você precisa conhecer conceitualmente que handebol não é uma prática indígena, mas
Além disso, é esse cuidado, é essas relações, essa atenção que as questões exigem. Vamos lá. Questão 6, temos um gráfico. Uma professora planejou uma unidade didática sobre atividades circenses para uma turma com 28 estudantes. Primeiramente, ela enviou um formulário digital a fim de identificar os conhecimentos que a turma apresentava sobre os aspectos conceituais, história e cultura, procedimentais, vivências de práticas de malabares, pirâmide e equilíbrios corporais, e atitudinais, cooperação, produção coletiva e respeito à execução do outro, do tema. Ao analisar as informações recebidas, conforme o gráfico a seguir, a professora percebeu que nem todos os estudantes responderam à pesquisa, pois informaram desconhecer as atividades circenses. Então, aqui gráfico da atividade circenses pré-intervenção. A gente tem aspectos conceituais, aspectos procedimentais e aspectos atitudinais. Aqui eu vou sinalizar só para ficar mais fácil de identificar a relação, né? Então, meninos está em azul, meninas está ali em um amarelinho, laranjadinho. Então, aspectos conceituais, opa, na verdade é 3. Então, ou seja, um menino e 3 meninas indicaram que conheciam os aspectos conceituais das atividades circenses pré-intervenção, então antes das aulas desse conteúdo serem, aplicadas. Depois, os aspectos procedimentais eram 4 meninos e 2 meninas, e os aspectos atitudinais, 2 meninos e 2 meninas. Aí a sequência. Após 6 aulas teórico-práticas, nas quais abordou os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais do tema, a professora reaplicou o mesmo formulário, tendo como retorno os dados a seguir. Atividades circenses pós-intervenção. Aqui eu acredito que a prova, né, não, essa informação deveria estar depois, mas então vamos olhar para o gráfico primeiro. Então, nos aspectos conceituais, a gente tem 2 meninos agora e 6 meninas. Nos procedimentais, são 8 meninos e 4 meninas. E nos aspectos atitudinais, 4 e 4. Então, já de cara, né, a gente percebe aqui nas relações que houve um aumento na quantidade dos alunos, né, de meninos e meninas que identificavam compreender. Então, vamos lá. A partir da intervenção didática descrita nessa situação e dos dados apresentados nos gráficos, é correto afirmar que a experiência pedagógica está alinhada com os princípios de uma avaliação somativa e. Aí a gente tem as alternativas. A. Diagnóstica, de modo que a turma progrediu em todos os aspectos mencionados, sobretudo nos conhecimentos procedimentais. B. Diagnóstica, tendo os meninos progredido mais que as meninas em todos os aspectos, sobretudo nos conhecimentos procedimentais. C. Formativa, de modo que a turma progrediu em todos os aspectos, apesar de ter avançado menos quanto aos conhecimentos atitudinais. E D. Formativa, de modo que a turma progrediu apenas em 2 aspectos, tendo os meninos avançado mais do que as meninas quanto aos conhecimentos atitudinais. Bom, temos 2 grandes variáveis aqui, né. Uma é falando do tipo de avaliação e a outra é compreendendo essas relações dos gráficos, ou seja, é uma interpretação de gráfico. Primeiro, vamos falar da parte da avaliação somativa e, né, qual que é o outro tipo de avaliação que a gente tem nesse caso. Vamos lembrar que a avaliação foi feita a partir de uma pré-intervenção e uma pós-intervenção. Em nenhum momento a questão indica que essa pesquisa foi sendo aplicada durante a intervenção. É pré e pós. Então, que característica que a gente tem, que tipo de avaliação a gente tem quando é pré e pós? O pós é a somativa e o pré é a diagnóstica. Então, aqui a gente já elimina a formativa como opções. Sobram 2. Vamos lá. Diagnóstica de modo que a turma progrediu em todos os aspectos mencionados, e sobretudo nos conhecimentos procedimentais. Vamos avaliar isso? A gente pode identificar que a turma progrediu em todos os aspectos? Sim, e eles facilitaram demais, né? Porque eles dobraram a quantidade de alunos
nos 2 gráficos, né, em relação ao o pós dobrou em relação ao pré. Então aqui, ó, o que era 1 virou 2, o que era 3 virou 6, o que era 4 virou 8, 2 virou 4, ou seja, sempre dobrando. E os que eram 2 virou 4. Então a turma progrediu, aumentou, dobrou, né, na quantidade de resposta. Sobretudo nos conhecimentos procedimentais. Já eram, né, já tinha um pouquinho mais aqui, mas, de fato, se a gente for olhar em números, né, absolutos, realmente, no conjunto, a quantidade é maior. Então aqui tem 12 alunos, aqui tinham 6, dobrou. O que eu não acho essa questão tão boa, porque em todos os aspectos dobrou, né. Então se for pensar somente no progresso, o que que significa progresso nesse sentido, né? Em todos os casos dobrou, então o progresso é o mesmo. O que acontece é que em números absolutos, realmente os aspectos procedimentais têm mais número absoluto. Então, poderia estar melhor escrito, né. Mas tudo bem, nesse caso aqui é o gabarito, a letra A. Por que que não é a letra B? Vamos lá, diagnóstica, estaria correta essa parte, tendo os meninos progredido mais que as meninas em todos os aspectos, sobretudo nos conhecimentos procedimentais. Aqui a gente não pode dizer isso em especial, né, porque como todos dobram, e a gente tem também o caso aqui de meninas que dobraram, né, na quantidade, não dá para dizer que os meninos progrediram mais que as meninas em todos os aspectos, sobretudo nos procedimentais, porque todo mundo dobrou, né, em todos os números progrediram. Assim, se for pensar: "Ah, mas tem mais meninos no aspecto procedimental que sabem", mas no começo já tinha. Então, assim, ele tá falando de progresso, né, de mudança entre o pré e pós. Enfim, essa questão eu não achei tão boa, eu achei que eles, eh, esse sentido de progredir é questionável, né, é um pouco subjetivo, porque se for olhar numericamente, todo mundo dobrou, então, né, o que que isso significa. Mas enfim, eu acredito que a resposta correta, a letra A, não não tem nenhum problema, né, especificamente, assim. Mas, não gostei tanto dessa questão. O que que você achou? Você ia querer entrar com recurso para anular, para mudar gabarito? A parte da avaliação em si, novamente, um elemento conceitual, precisa saber o que que é avaliação sumativa, formativa, diagnóstica, eh, e interpretação de gráfico aqui, né, nada muito extraordinário. Seguindo, vamos lá, questão 7. O ensino dos elementos da cultura corporal de movimento nas aulas de educação física pode ocorrer por meios de diferentes perspectivas teórico-metodológicas, podendo ser pautado, inclusive, por uma das clássicas abordagens pedagógicas, enfatizando-se uma ou mais dimensões do conteúdo. Tendo em vista essa premissa, um professor pediu a seus estudantes do sétimo ano do ensino fundamental que realizassem movimentos autorais para transpor obstáculos dispostos por ele na quadra poliesportiva da escola, sem exigir um padrão específico ou gesto técnico para a superação de tais obstáculos. Ao final dessa forma de experimentação corporal, teceu comentários sobre as diferentes maneiras que identificou a partir do modo como cada estudante comunicou sua corporeidade para transpor os obstáculos e explicou que se tratava de um tipo de prática corporal de aventura praticado em ambiente urbano, de origem francesa, denominado parkour. Ao fim da aula, solicitou que os estudantes fizessem uma pesquisa sobre a história do parkour, as questões sociais que atravessam essa modalidade e as formas técnicas utilizadas por praticantes experientes. Tendo em vista essa situação, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a abordagem pedagógica e as dimensões do conteúdo mobilizados pelo professor para o ensino do parkour. Letra A. Abordagem crítica emancipatória, dimensões procedimental e conceitual. B. Abordagem desenvolvimentista, dimensões conceitual e atitudinal. Letra C, abordagem crítico-superadora, dimensões conceitual e atitudinal. E D, abordagem construtivista, dimensões atitudinal e procedimental. Muita calma nessa hora, né? Vamos lá. Temos aqui de novo um respectivamente,
né? Esse respectivamente sempre a gente tem que tomar cuidado. E ele fala abordagem pedagógica e dimensões do conteúdo. Então, dimensões está desse lado aqui, abordagem pedagógica está desse lado aqui. Ok. Aí, o outro ponto é características que indicam qual é a abordagem e características que indicam quais são as dimensões. Essencialmente, o que a gente vai, identificar aqui é que, para as dimensões, a gente precisa entender o que que aconteceu, o que de como de fato, quais foram os conteúdos trabalhados na aula, né, ou especificamente qual a dimensão do conteúdo trabalhado. O conteúdo foi o parkour, mas de que forma ele foi trabalhado? Então, vamos lá. Realizassem movimentos autorais, então essa é uma primeira parte. Se é realizar movimento autoral, a gente está falando de procedimental. Então, aqui é o procedimental. Ao final da experimentação corporal, que reforça essa ideia de que é o procedimental, ele teceu comentários e, ao final da aula, solicitou que eles fizessem uma pesquisa sobre a história do parkour, as questões sociais e as formas técnicas utilizadas. Veja que aqui nessa pesquisa não tem nada indicando algo de que quais são os valores dos praticantes, quais as atitudes, quais são assim, não tem, o atitudinal não aparece aqui nessa demonstração. Então, aqui a gente já tem que é somente o conceitual como dimensão. Aqui a gente já identificaria, né, porque novamente ele está falando de respectivamente, então se ele está falando de respectivamente, o procedimental é primeiro e o deixa eu achar uma outra cor aqui, vai o amarelinho mesmo. E o conceitual é o segundo, então aqui a gente já identificaria a resposta. Se você conseguiu identificar que não tinha o atitudinal, você já chegou na resposta correta rapidamente. É claro que se quisesse, né, se o INEP quisesse dificultar, ele tinha invertido, poderia fazer de outras formas. Mas, beleza, a gente já sabe que vai ser a crítica emancipatória. Mas vamos supor que a gente não soubesse, né, não tivesse essa informação, não tivesse tão fácil de encontrar por eliminação. O que que quais são as indicações, né? Primeiro, falar que os movimentos são autorais. Então, quando ele não está preocupado, num em um padrão de movimento, ou então em seguir a partir do que os alunos trazem de experiências para que a aula acontecesse, que não tivesse essa relação da interação com o mundo. Se isso tivesse destacado, seria ou a desenvolvimentista ou a construtivista. Depois ele fala, do que identificou, né, de como comunicou. Aqui é um elemento que ajudaria também a definir, porque essa preocupação com comunicação é muito característico da crítica emancipatória. Se falasse de expressão corporal, aí provavelmente seria crítico-superadora. Então aqui era um detalhezinho. Eu acho que também é por isso que eles não complicaram a segunda parte, né, porque, muitas vezes é difícil de diferenciar a emancipatória da superadora, mas nesse caso, toda a questão ajudou, e aqui a gente chega no gabarito que é a letra A. Eu acho que não estava difícil, né, esse conteúdo de dimensão do conhecimento tem que saber, as provas do INEP cobram isso, então precisa conhecer bem, e a gente viu aqui um um caráter mais de precisa saber conteúdos, precisa saber conceito, a questão das abordagens. Dando sequência, questão 8. A educação física, para ser inclusiva, deve considerar que as pessoas com deficiência visual têm o mesmo direito de conhecer e vivenciar a prática de várias modalidades esportivas que indivíduos sem deficiência. Partindo dessa perspectiva e visando contemplar o objeto de conhecimento esportes de precisão, de modo a estimular a autonomia discente, um professor de educação física, ao preparar uma aula para uma turma do sétimo ano do ensino fundamental, pensou em uma atividade por ele intitulada de golfe às cegas, apesar de não haver nenhum estudante cego na turma.
Após estabelecer o objetivo da aula e considerar as adaptações necessárias à realidade da escola para a prática do golfe, construção de tacos alternativos, utilização de buracos da quadra da escola, entre outras, ele organizou os procedimentos metodológicos partindo dos conhecimentos trabalhados em aulas anteriores sobre as características dos esportes de precisão. Adotou como estratégias didático-pedagógicas roda de conversa, organização da turma em duplas, um estudante sem venda, que seria o guia, e o outro com venda nos olhos, e situação-problema para estimular os estudantes a conversarem entre si para a tomada de decisão acerca dos caminhos, para que o estudante sem venda orientasse o colega vendado na realização das atividades. Considerando essa situação, assinale a opção que apresenta um objetivo que seja adequado para esse plano de aula, contemple a dimensão atitudinal e seja coerente com a estratégia metodológica escolhida. Vamos lá. Então, o que que a gente precisa identificar? Tem ali o plano de aula. Qual que é o objetivo? E isso daqui que a questão está perguntando. Então, um objetivo. Qual a característica de objetivo? Vai começar com um verbo, né, no infinitivo. É o que acontece nas 4 alternativas. Contemple a dimensão atitudinal. Então, a partir daqui, a gente já consegue entender que o aspecto não é o desenvolvimento das habilidades para o golfe, mas a relação atitudinal, porque é uma situação que foi toda criada com um estudante vendado e o outro não, para trabalhar esse aspecto relacionado à inclusão, mesmo que não há, né, como foi exemplificado ali, nenhum estudante cego na turma. Então, para ser coerente com isso, as nossas alternativas precisam conversar com esse aspecto. Então vamos lá. Pelo verbo a gente já identifica qual seria a dimensão. Então, letra A. Experimentar o jogo de golfe sem o sentido da visão, seguindo orientações do professor. O objetivo é procedimental, nesse caso, não é isso que a questão está pedindo. Então, sendo procedimental, não relaciona com a dimensão atitudinal. Isso daqui vai acontecer na aula? Vai. Mas o que ele está perguntando é um objetivo que contemple a dimensão atitudinal. Então, não é essa a nossa resposta. Conhecer a lógica interna dos esportes de precisão a partir do golfe adaptado a pessoas cegas. O objetivo é conceitual? Não, é atitudinal. Aqui, quando a gente está falando de lógica interna, a gente está trabalhando, né, um aspecto conceitual que pode vir muito conectado com o procedimental, mas é essencialmente conceitual. Então, o conhecer, não. Letra C, executar com técnica e precisão os movimentos de tacada do golfe adaptados a pessoas cegas. Novamente, aqui a gente está falando de procedimental e não atitudinal. E aí, para fechar, a letra D, sensibilizar os estudantes para a questão da deficiência visual e do direito à inclusão a partir do golfe adaptado. Aqui a gente está falando de atitudinal, né? Então, o próprio verbo já é um indicador de que isso está conversando com qual dimensão. Aqui, todos seriam coerentes com a estratégia metodológica, todos poderiam ser objetivos, né, dessa aula, dessa proposta, mas nem todos trabalham a dimensão atitudinal, então por isso, gabarito letra D. Eu achei muito legal essa questão, achei fácil no sentido de que os verbos ali, né, eram bem definitivos, mas é interessante, né, sempre colocando esse desafio em relação a esses aspectos, das dimensões do conhecimento. Então questão 7 e questão 8 foram nesse sentido. Para você isso é um conteúdo tranquilo? Deixa aí nos comentários também, quero saber. Vamos lá. Seguindo questão 9, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o sedentarismo e a obesidade situam-se entre os principais fatores associados aos agravos à saúde da população mundial. Informações sobre doenças crônicas metabólicas e cardiovasculares, associadas à importância do desenvolvimento do exercício físico, deveriam compor os elementos a serem tematizados nas aulas de educação física. As modalidades de exercícios físicos incluem as ginásticas de condicionamento físico, que se caracterizam por um conjunto de práticas corporais orientadas à aquisição, ampliação ou manutenção nos níveis de condição física.
Considerando esse contexto, é correto afirmar que a prática das ginásticas de condicionamento físico nas aulas de educação física, letra A, pode constituir-se em um dos elementos associados ao desenvolvimento de um estilo de vida ativo, fator que propicia a melhora das condições de saúde. B. Objetiva desenvolver e valorizar atividades de condicionamento físico como forma de assumir um biotipo considerado adequado, socialmente valorizado e, consequentemente, saudável. C. Apoia-se na ideia de que as aulas de educação física são o contexto ideal para o desenvolvimento de capacidades físicas, entendidas como elementos essenciais para o aprimoramento da aptidão física. D. Visa valorizar as diferentes vertentes desse tipo de ginástica que deveriam ser a base dos conteúdos das aulas de educação física, aprimorando os níveis de condicionamento físico essenciais à saúde da população. Essa questão aqui, ela tem uma característica interessante, porque algumas pessoas na educação física ainda concordam, né, com muitos desses elementos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente sabe que as provas do ENAD, né, as provas do INEP, elas têm essa característica crítica da educação física. Então ela não vai dizer que a educação física serve para melhorar condicionamento físico, né. É uma visão muito restrita e muito ultrapassada de educação física. Mas eu entendo que algumas pessoas ainda concordem com isso, ou acreditem nisso, ou né, discordem da visão crítica e achem que a educação física deveria ser isso. Então, toda vez que fala de saúde, a gente tem que tomar cuidado para entender qual é o aspecto de saúde que realmente a gente vai ter na questão. Nesse caso aqui, ele usa, né, as ginásticas de condicionamento físico, porque é um conteúdo previsto, né, na BNCC, como elemento para pensar o trabalho com saúde. Então, vamos lá. A prática dessas ginásticas pode constituir-se em um dos elementos associados ao desenvolvimento de um estilo de vida ativo, fator que propicia a melhora das condições de saúde? Sim, aqui a gente já tem o nosso gabarito. Por quê? Porque ele diz um dos elementos, ou seja, ele não está entendendo a saúde só como realizar a ginástica de condicionamento físico, que é a visão atual de pensar saúde, né, que não é só focada no indivíduo, no exercício que ele faça. Então, é um dos fatores, um deles, de fato, é que propicia, né, é um fator que propicia, melhores condições de saúde. Então, ok, é isso mesmo. Vamos lá. Letra B. Objetiva desenvolver e valorizar atividades de condicionamento físico como forma de assumir um biotipo considerado adequado. Aqui ele entregou, né? Aqui, se você tá aí me acompanhando, assistindo aulas anteriores, sabe que não falaria uma coisa dessas, né? Primeiro, não existe esse conceito do que é adequado como biotipo. E aí, o socialmente valorizado precisa ser questionado, precisa ser existir uma reflexão. E não necessariamente o que que é socialmente valorizado é saudável. Então aqui, letra B tá fora. Apoia-se na ideia de que as aulas de educação física são um contexto ideal para o desenvolvimento de capacidades físicas. Essa é a visão antiga, né. A a ideia as aulas de educação física, elas não devem servir apenas para o desenvolvimento do físico, para o educar o físico, é mais do que isso. Então é um dos elementos, né. Então aqui também incorreto. Visa valorizar diferentes vertentes desse tipo que deveriam ser a base dos conteúdos das aulas de educação física, quer dizer assim: "Ó, na verdade a educação física devia ser só isso, né, e devia só focar em saúde". Aí não, né, a gente sabe que é um ponto importante, obviamente, mas não é só isso. E aí, novamente, aprimorar os níveis de condicionamento físico essenciais à saúde da população. E aí você pode dizer: "Ai, professora, mas eu acho que deveria ser sim, né, como que eu identificaria isso? Porque, eu acho que isso é muito pessoal, eu posso achar diferente de você e qualquer coisa do gênero". Tudo bem, você pode, né, como princípio você tem esse direito. Mas, se você tivesse esse raciocínio, teria mais de uma resposta correta. Então, essa também é uma forma de você encontrar por que que tá
esse raciocínio, né, não é considerado correto como resposta dessa questão, porque se você considerar essa perspectiva, você teria mais de uma alternativa correta e não aconteceria. Então aqui, gabarito letra A, e agora a gente vai para a última questão que tivemos disponível. O INEP deu só uma uma colherzinha pra gente, uma colherzinha, mas vamos lá, vamos para ela. Questão 10. Um professor de educação física distribuiu seus estudantes em grupos e propôs a realização de um circuito com tarefas de lançamento, recepção, corridas e equilíbrio. Equilíbrio, né? Estático, dinâmico e recuperado. Os objetivos da aula, o objetivo da aula era promover o domínio gestual dessas práticas corporais de acordo com os estágios de aprendizagem motora previstos, cognitivo, associativo e autônomo. Com relação à abordagem pedagógica utilizada pelo professor e a dimensão do conteúdo empregada nessa situação, é correto afirmar que se trata de uma aula desenvolvida sob a perspectiva A. Construtivista, para a qual os conhecimentos desenvolvidos ocorrem com base no repertório motor trazido pelos estudantes, ancorando-se na dimensão conceitual. B. Sistêmica, segundo a qual os conhecimentos desenvolvidos visam compreender a realidade social por meio do repertório motor, ancorando-se na dimensão procedimental. C. Desenvolvimentista, para a qual os níveis de aprendizagem e desenvolvimento motor dos estudantes são o foco principal, ancorando-se na dimensão procedimental. D. Crítico-superadora, segundo a qual os estudantes possuem autonomia para desenvolver movimentos corporais adequados às suas possibilidades, ancorando-se na dimensão atitudinal. Olha que questão parecida com outra que a gente já viu, né? Vamos lá. Respectivamente, né? Nesse caso não falou respectivamente, mas ele pergunta abordagem e dimensão. Então vamos lá. Abordagem. Então a gente tem essas possíveis abordagens e qual é a dimensão. E aí a dimensão conceitual, procedimental, procedimental, atitudinal. Nesse caso, eu, espero que você tenha facilidade de identificar tanto pela parte da abordagem, quanto pela parte da dimensão. Vamos lá, abordagem, o que que ele está falando? Circuito com tarefas de lançamento, recepção, corridas e equilíbrio, ou seja, elementos, né, de habilidades básicas, inicialmente. O objetivo da aula, o que que era? Promover um domínio gestual de acordo com os estágios de aprendizagem. Então, o que nos dá a dica em relação a qual é a abordagem, é especialmente isso aqui, mas quando fala circuito com tarefas, né, e vem as tarefas, é bastante específica nesse caso, né, que é a desenvolvimentista. Professora, mas não é do desenvolvimento motor? Né, ajuda a lembrar nessa relação e pensar o desenvolvimento motor, a gente pensa em quando vê esse circuito com essas tarefas, mas o aspecto da aprendizagem também está presente na grande área de comportamento motor. Então, nisso, a gente tem a explicação, né, e aí nos outros, mesmo que você não soubesse o termo, a explicação, ela não tem relação com que foi apresentado na questão, falando, por exemplo, trazido pelos estudantes. Não falou, o professor distribuiu e propôs a realização. Então isso também, né, além de construtivista não bater, o aspecto de que trazido pelos estudantes não era. Sistêmica, não é, mas também compreender a realidade social por meio do repertório motor, não tem nada de realidade social sendo trabalhada aqui. Desenvolvimentista, para o qual os níveis de aprendizagem e desenvolvimento motor dos estudantes são o foco principal. É isso, né? A preocupação tá com as tarefas e com os estágios. E aí, crítico superadora possuem autonomia para desenvolver movimentos corporais adequados. Ele indicou quais eram as tarefas, né? Não teria essa questão aqui, né, de autonomia dos alunos. Depois, a parte da dimensão. E a parte da dimensão, a gente identifica em especial, quando ele fala que é a realização desses movimentos, né, o domínio gestual dessas práticas. Então, realização desse circuito.
E aí, a gente sabe que ao realizar, né, ao executar esses gestos, ter esse domínio gestual, aí a gente está falando de procedimental, então conceitual está incorreto, atitudinal está incorreto. E aqui a gente tem o crítico superador, né, a gente já tinha matado, é a letra C, o nosso gabarito. Quero saber de você, o que que você achou dessas questões? Eu achei questões boas, né, teve uma ou outra ali que, não gostei tanto, achei que poderia ter sido melhor. Elas estão relativamente mais fáceis do que as que a gente viu em outras provas, uma ou outra ali um pouco mais difícil, com mais cuidado, mais atenção à leitura, mais cuidado com a interpretação, mas outras, quando pediu conceitos, não eram coisas super complexas, não era aquela pegadinha, aquele super detalhe que, né, mal se conhece. Então, eu gostei das questões. Eu acho que se você está se preparando comigo para a prova nacional docente, você não terá problemas para respondê-las e continuo reforçando a necessidade da sua do seu trabalho pela interpretação. É claro que você precisa saber conteúdo, você precisa saber das abordagens, você precisa entender, vários elementos ali em relação à didática, objetivos, as competências, aos próprios conteúdos da educação física, tudo isso aparece. Mas também a leitura atenta, a concentração, tudo isso precisa ser colocado em prática. Então, como eu disse, o INEP deu uma colherzinha para a gente, porque liberou essas 10 questões. A prova de 2024 tinham 36 questões específicas de educação física, então a gente tem uma ideia a partir dessas questões, mas não é uma super ideia. Então a gente faz o melhor com o que a gente tem, a gente usa essas 10 questões para entender como esses conteúdos são cobrados. Aqui a gente viu também que não tem aquele estilo de questão de porquê com números romanos nessas questões que foram liberadas. Não significa que não terá, né? Que não teve no ENAD 2024 e que não terá na Prova Nacional Docente 2025. Mas eu espero, acima de tudo, que esse conteúdo aqui tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o seu like. Para você que é do método Potência para Aprovar, e você é membro do canal do YouTube no Estágio Maduro, a gente vai ter mais uma aula analisando esses conteúdos cobrados e entendendo o que que pode mais aparecer, considerando que esse é só um recorte da prova completa de 2024. Então, eu vejo você numa próxima aula. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu comentário, deixe seu like, tudo aquilo que você já sabe. Tamo junto, até a próxima.